Irmão Maico, Soninha, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Obrigado, Lourdes. Abram, por favor, a Bíblia, Efésios, capítulo 5, né? Versículo 21. Efésios 5, 21. Acharam? Vamos lá? A versão que eu faço uso é a versão NVT. E diz assim, ó: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim fez, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Até aí. Vamos orar? Deus, eu quero render graças a Ti, louvar, Pai, o Seu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações. Instrua essa igreja, Pai, nessa prática tão importante, Pai, que é o casamento, Deus. Eu te louvo e eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém, irmãos? Na quarta-feira passada, eu falei com alguns irmãos que aqui estavam. Eu disse para eles que, como expositor da palavra, eu acho que eu tenho mais dificuldade de falar sobre a ideia da mulher se sujeitar ao marido do que sobre predestinação, eleição e assim por diante. Se tem um assunto que para o século 21 ele é mal compreendido, é essa perspectiva de alguém, especialmente as mulheres, se sujeitarem a um tipo de autoridade, especialmente a autoridade do marido, né? Não é um assunto muito fácil de nós lidarmos. Como eu disse para os irmãos também, mas está aqui na Bíblia, né, Sônia? Então nós temos que expor, né, Alexandre? E Deus nos abençoou muito na semana passada e eu acredito que alguns ensinamentos importantes para nós no dia de hoje. Amém? Estava falando com o pastor Vanderlei e eu confesso para os irmãos que não é de agora que eu e minha esposa a gente vem se dedicando a esse tema. Então, o que eu venho falando para vocês sobre casamento e relacionamento, eu poderia dizer para vocês que tem pelo menos 3 pilares que sustentam
aquilo que eu falo. O primeiro é que nós temos um pilar empírico, né? Prático, de 11 anos casado, 11 anos caminhando junto. Então isso de alguma forma subsidia um pouco daquilo que a gente tem para ensinar. O outro pilar que subsidia é aquilo que eu vou falar, principalmente é o que a Bíblia nos ensina a respeito do relacionamento. Então quando a gente para pensar nesse assunto, alguns pilares, eles nos capacitam a falar aquilo que nós estamos falando. E um terceiro pilar, não menos importante do que os outros, é o pilar científico, né? Quando a gente tira tempo para se dedicar, para estudar, a gente também consegue, de alguma forma, ao menos entender o que está acontecendo. E quando a gente entende as coisas melhor, a gente faz melhor, não é verdade? A gente sabe lidar melhor com aquilo que a gente compreende. Sendo assim, esse livro aqui eu vou indicar para vocês, depois vocês quiserem tirar foto no final, A Cosmovisão Sexual Cristã. Falei para minha esposa no sábado, enquanto nós estávamos estudando junto, irmãos, nunca mexeu tanto comigo um livro sobre relacionamento. Eu vou falar muita coisa desse livro hoje com vocês. Andrew Sullivan, ele é um especialista na área, e esse livro ele foi escrito sob a perspectiva da Revolução Sexual de 1960. Então, em 1960 houve uma virada na interpretação da sexualidade. E nós vamos entender como essa virada reflete, irmãos, de maneira profunda nos nossos relacionamentos. E às vezes você faz aquelas perguntas, né? Nossa, mas por que isso acontece comigo? Por que isso acontece no meu casamento, na minha vida? E muitas vezes você não tem resposta para essas perguntas. E adiantando para vocês, pode ter certeza, falo assim sem qualquer trepidação no que eu estou dizendo, saiba que os principais desafios que nós estamos enfrentando, especialmente os mais novos, e o que os nossos jovens enfrentarão, é fruto da Revolução Sexual de 1960, dizem os especialistas. Nós falaremos sobre isso. Esse outro livro, ele foi mais apreciado pela minha esposa, Quando Pecadores Dizem Sim. Você já parou para pensar nisso? Que quando você está no altar com aquela pessoa, com o cônjuge, né, o futuro cônjuge, trata-se de dois pecadores dizendo sim. E você sabe o que implica dois pecadores agora conviverem no mesmo ninho, no mesmo lar? Então esse livro, ele vai, o autor vai gastar muito tempo, irmãos, falando que o pecado, ele afeta a nossa vida espiritual, porque nós estamos mortos, e aí nós somos salvos por Cristo, e nós passamos a viver novamente. Só que o pecado, ele afetou os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento em Adão, antes do pecado, era um tipo de relacionamento. E o nosso relacionamento depois do pecado de Adão é outro relacionamento, irmãos. Houve uma interferência. E nós precisamos compreender o que essa interferência causou no relacionamento. E quando a gente compreende, olha que profundidade do que eu vou ensinar para vocês. Quando a gente compreende isso, e é possível compreender só a partir do Evangelho, irmãos, nós passamos a viver de maneira diferente, porque você compreendeu, você entendeu. Agora, irmãos, o meu querido, não tem como, esse aqui é o meu autor preferido, minha esposa sabe disso, que ele está quase causando um problema no meu relacionamento. O Tim Keller, no início em casa,
brinca, né? Já sabe, porque o tanto que a gente fala desse escritor, Tim Keller, o significado do casamento. Tim Keller, irmãos, eu posso dizer, minha esposa que também é uma leitora assídua do mesmo, talvez seja a mente mais brilhante e viva hoje no que diz respeito a escritor cristão. Desconheço alguém tão profundo e ao mesmo tempo claro, sabe, assim, um escrito muito perto da gente, entende? E o significado do casamento, ele, para ajudar, né, um pobre pregador, pastor, ele fala sobre Efésios capítulo 5, né? Então o Tim Keller vai pegar esse texto que nós lemos, e esse livro ele é basicamente construído sobre Efésios, né? Um comentário guardado as devidas proporções, tá? Então, esse aqui, irmãos, é uma fonte inesgotável de informação, especialmente científica, tá? Não sei se vocês sabiam, mas nos últimos 30 anos, houve 200% de crescimento em número de divórcio. Você tem noção do que é isso? Me dá uma referência de outra coisa que cresceu 200%. Faça você um levantamento do que cresceu 200%. Das poucas coisas que cresceram 200%, o divórcio, irmãos, foi algo que cresceu. E uma informação triste que a gente precisa, né, corrigir é que quase que o mesmo número de divórcio que tem fora da igreja já se tem dentro da igreja. Você consegue imaginar que a mesma proporção de pessoas que estão se divorciando, que não conhecem a Deus e nem a palavra, já é quase a mesma no Brasil, que está se divorciando dentro da igreja, pessoas que conhecem a palavra. Você consegue imaginar e ao mesmo tempo perceber que existe uma necessidade urgente de pensarmos, de refletirmos sobre esse assunto? Quarto livro que eu indico para vocês, do David Paul Wilson, Fazendo Nova Todas as Coisas, Restaurando a Esperança para Traumas Sexuais. Esse autor é um pouco mais profundo, ele vai tocar em algumas feridas, aquelas que normalmente a gente não gosta de conversar, aquelas que normalmente a gente não gosta de falar. E eu te diria que está aí o nosso grande problema. O grande problema da sociedade. Principalmente as mulheres carregam, né, traumas, e hoje a psicologia tem levantado, né, outros traumas, né, traumas sexuais, um abuso, né, que a mulher sofre principalmente, um abuso emocional. Irmãos, hoje as mulheres estão sofrendo demais com abuso emocional. E esses abusos estão causando um buraco na vida, no coração, no sentimento dessas mulheres. E acontece que quando a gente não vê uma marca vermelha no rosto, ou um sangue escorrendo por algum lugar, a gente entende que não houve um abuso, porque está dentro, está no emocional, então parece que não existe. E por muito tempo as pessoas fecharam os olhos para esse tipo de abuso, o abuso espiritual. Sabia que existe um abuso espiritual? Especialmente as mulheres de pastor sofrem abuso espiritual. Vou dizer para vocês como que funciona o abuso espiritual. Recentemente eu estava ouvindo algumas mulheres falando desse universo, e muitas vezes a mulher, ela não tem o mesmo chamado do esposo que é pastor, sabe? Ela não tem aquele veio parecido, sabe? E muitas vezes a igreja local espera que a mulher responda à expectativa da comunidade nas mesmas proporções que o esposo, o pastor, faz. E quando essa mulher às vezes não responde à expectativa nas mesmas proporções,
ela muitas vezes sofre o primeiro abuso pela comunidade. Nossa, a mulher do pastor é estranha, né? A mulher do pastor é fechada, né? Nossa, parece que a mulher do pastor não acompanha o que ele faz, né? Nossa, parece que, sei lá, a mulher do pastor devia estar mais presente. Aí, essa fala indevida, ela começa a se tornar verdade muitas vezes. E essa fala indevida, ela se desloca desse lugar de fala e vai para um outro lugar. E começam-se, verdade, realmente, a mulher do pastor devia aparecer mais, devia não sei o quê. Até que chega naquele ponto de que a mulher do pastor escuta a seguinte frase: nossa, acho que você não deveria ser esposa do pastor fulano de tal, porque, nossa, ele é muito, você não tem nada a ver com ele. Aí algumas lideranças, eu estou falando isso, irmãos, baseado em 2 experiências que recentemente eu e minha esposa nós ouvimos. Ah, verdade mesmo, olha, aqui a gente está avaliando, parece, nossa, você está totalmente fora, você não está alinhada com ele. Aí essa pessoa que ouve, essa mulher de pastor ouve tudo isso e chega em casa e começa a falar, nossa, parece que a partir dessa visão aí, realmente, eu não sou nada. Eu não sou mesmo aquela mulher que prega, não sou mesmo aquela mulher que ensina. Puxa vida, teve uns 2 cultos aí que eu não fui, eu tive, outros compromissos, não estava presente. Nossa. Aí essas mulheres, elas caem por conta de um abuso espiritual dentro de um buraco. E normalmente a saída para essas mulheres, numa perspectiva mundana, é tirar sua própria vida. E muitas mulheres de pastores, de líderes cristãos, estão tentando o suicídio por conta de um maltrato, de um abuso espiritual. E são muitas, irmãos, são muitas. Não se choquem com essa verdade, porque são muitas. E eu estou trazendo isso dentro de uma perspectiva pastor e esposa, mas esse abuso espiritual, ele acontece dentro da realidade cristã. O abuso psicológico, principalmente, quantas e quantas mulheres sofrem. Nossa, mas você não presta para nada, desculpa o termo aqui. Nossa, mas você não consegue fazer isso. Nossa, você não dá conta de fazer isso. Nem para mãe você serve. Nem para, nossa, você não consegue cuidar de uma criança. Só que muitas vezes a gente olhou para essas coisas como muito normal, sabe? Só que muitas pessoas foram apanhando dentro dessa realidade, apanhando de uma tal forma que hoje estão em estado de coma. Apanharam demais, irmãos, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, e estão profundamente destruídas emocionalmente ou destruídos, porque esse caminho também ele sai, da contrapartida da mulher para o homem. E a grande questão é que a Bíblia fala disso, mas nós muitas vezes não nos atentamos para isso. Como eu disse para os irmãos aqui na quarta-feira, uma igreja bíblica, irmãos, é uma igreja que expõe as escrituras capítulo a capítulo, como nós estamos fazendo aqui. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Quando eu comecei a estudar com vocês, eu já tive a oportunidade aqui nessa igreja, os irmãos me acompanhem, como diz o pastor, pensando aqui na glória de Deus, eu já tive a oportunidade de expor todos os salmos de peregrinação. Nós expomos todos os profetas menores, alguns profetas maiores. As parábolas de Jesus, quem me acompanhou aqui, eu fiquei muito tempo falando sobre as parábolas. Expomos já o Filipenses e agora Efésios. E qual que é a perspectiva nisso? Que quando eu chego num capítulo desse, num texto desse, eu não tenho como falar assim, não, nossa, muito complicado, né? Vamos pular aqui, deixa eu aleatoriamente pegar um texto. Irmãos, tenha certeza do que eu estou falando. Qualquer ministro que na hora de preparar um sermão, se ele escolhe aleatoriamente, entendendo que às vezes Deus está conduzindo ele, que a gente pensa dessa forma, toda vez que ele cair num texto complicado, que toca em algumas feridas, irmãos, ele não vai falar nesse texto.
ele vai folhear até achar um texto que é muito mais cômodo falar que a sua vida a partir de amanhã será vitoriosa, que cairão 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido, sabe aqueles textos dos evangelhos que você já ouviu centenas de vezes? Conta quantas vezes você já ouviu pregações sobre multiplicação de pães, multiplicação de peixes, atravessar o mar, e quantas vezes você ouviu uma mensagem sobre como deve ser o casamento cristão? Faça um balanço. Não que não tenha, mas muitas vezes nós despendemos, irmãos, energia para aquilo que não é elementar, e me entenda bem aqui sem causar qualquer heresia. Não estou dizendo que uma parte da Bíblia é mais importante do que a outra, não é isso, mas é que existem, irmãos, assuntos urgentes, e nós precisamos tratar desses assuntos. Amém? Dado as informações iniciais, vamos pensar agora no texto. Depois tem um outro livro sobre o comentário de Efésios que eu estou usando, capítulo 5, que é muito bom para poder nortear aí um bom compreendimento, uma boa compreensão do texto. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é ancorado por uma verdade. Paulo tem em mente o seguinte, que a partir da grandiosidade que Deus fez, que foi mandar o seu filho para morrer por uma igreja, por um povo, é que esse povo, que nasceu de novo agora, que foi redimido por Cristo, viva uma nova vida. E se essas pessoas estão vivendo uma nova vida, nós estamos falando de uma nova sociedade, de um novo povo, de uma nova maneira de viver. Se você entender isso essa noite, olha, Deus já vai ter falado muito aos nossos corações. O cerne dessa carta capítulo 1, vai falar do plano redentivo, Deus enviando Jesus. Esse Jesus morre por mim, por você, o que ele chama de corpo, de igreja. Ele salva esse corpo, essa igreja, agora é dele, e ele é o cabeça desse povo. Esse povo que foi redimido, ele nasceu de novo, e agora ele está vivendo de uma maneira nova, a partir de uma nova vida. E espera-se então uma nova sociedade, um povo transformado. Estão comigo? E nessa expectativa de Paulo vai falar assim: olha, vocês entenderam o que aconteceu? Claro, Paulo. Olha, então os primeiros passos, atitudes práticas, é que vocês vivam em unidade. Tem no meio de vocês gentios, pessoas de todo canto. Tem no meio de vocês judeus. Você pode contextualizar aí na sua cabeça, tá? Pessoas de todas as formas, em todos os lugares do mundo, que nasceram de novo. Só que vocês têm que viver em unidade, como um único povo, ou seja, diversidade em termos de pessoas, línguas, formas, mas unidade porque são um único povo. Entendi, Paulo. Então eu não posso mais, eu judeu, ficar desfazendo o gentil. Não pode. E você, gentil, você tem que se colocar no seu lugar, porque o judeu não é melhor do que você. Vocês nasceram de novo iguaizinhos, vocês fazem parte. Entendi, Paulo. Então eu vou viver agora nesse corpo sem diferença nenhuma. Compreenderam? Compreendemos. O que mais, Paulo? Olha, vocês têm que viver uma vida agora de pureza. Cultivem a pureza, a santidade. E Paulo vai colocar uma lista enorme. Olha, você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não mente mais. Você que tinha um lucro indevido, não tenha mais, antes oferte, contribua. E Paulo vai falando: olha, você que nasceu de novo, para que a sociedade seja transformada, você não pode viver mais como você estava vivendo. Você tem que viver agora a nova vida que você ganhou em Cristo. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém?
Glórias a Deus. Aí Paulo, ele fala assim, olha, isso aí, além de acontecer na vida interior de vocês, e agora começa a acontecer na vida exterior de vocês. E isso vai acontecer na casa de vocês, no relacionamento de vocês. E Paulo vai falar assim, sabe o seu casamento? Sei, Paulo, então ele tem uma forma de se viver. Aí ele segue, olha aí depois no capítulo 6, qual que é o próximo tema. Sabe os seus filhos? Tem uma forma de viver, Alexandre. Tem uma forma cristã de viver, e Paulo vai ensinar. Você está vendo que toda essa parte prática de Efésios 5, a segunda metade, capítulo 4, 5 e 6, Paulo está dizendo, vocês precisam viver assim. E se você fizer essa pergunta, por quê? Paulo vai dizer, porque vocês nasceram de novo, vocês não são mais velhos homens ou velhas criaturas, vocês agora são novas criaturas, e por isso vocês têm uma nova forma de viver. Deu pra? Aí ele vai falar, olha, além dos relacionamentos, de algo que acontece na sua casa, vocês têm uma nova forma de viver que é fora da casa de vocês, que é no seu trabalho. Por isso que ele vai falar aí, ó, dos senhores e do escravo. Então Paulo vai pegar tudo isso e vai falar assim, ó, vocês precisam colocar na prática essa forma de viver. E enquanto eu vou falando isso do casamento, dos filhos, dessa forma de viver, irmãos, eu não tenho dúvida de que está passando na sua cabeça assim, nossa, cara, mas você não sabe como que é meu casamento. Nossa, cara, mas você não conhece o meu patrão. Cara do céu, porque talvez o seu filho é quietinho, você não conhece o meu filho. Então a gente vai construindo, irmãos. Primeiro, você tem que entender o porquê hoje você, no século 21, é atingido nessas áreas da sua vida. E segundo, se você compreender os motivos, você tem que entender como você lida com essas situações. E hoje, eu quero dar uma pequena orientação sobre como você tem que lidar com isso. Eu disse para o pastor que muito em breve eu quero marcar com vocês aqui na igreja um dia, sabe? A gente vai vir cedo aqui num dia, nós vamos ter um café bem legal, e a gente vai passar o dia, irmãos, olhando para todos esses dados que eu falei para você, e a gente vai ministrar ao coração de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Já está prontinho, irmãos, prontinho o nosso, vou chamar de nanotermo. Eu e o pastor Vanderlei, a gente vai acabar só de ajustar a data. Já adianto para você, se você conhece pais e principalmente filhos, especialmente jovens, sabe? Adultos, essas pessoas precisarão estar aqui. Precisarão. E os pais principalmente, porque nós vamos aprender muito juntos. Amém? Vocês já notaram que Paulo usa muito uma expressão em Cristo? Já notaram? Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Versículo 3, ele vai falar assim, ó, nos abençoa em... Depois no verso 4, a última parte, nos amou e nos escolheu em... Depois lá no verso 11, além disso em... Depois no verso 12, confiar em... Na parte B do verso 13, e quando creram em Cristo, capítulo 2, versículo 6, ele termina assim, agora estamos em Cristo Jesus. Depois no verso 7, a última parte, demonstrou por nós em Cristo Jesus. Irmãos, e aí vai. São muitas referências em Efésios. E irmãos, nos escritos paulinos, foram muitas vezes que Paulo disse que nós estamos em Cristo. Irmãos, e isso tem que representar muito para vocês.
O que significa e qual a relevância de nós estarmos em Cristo? Paulo vai olhar para essa igreja e ele vai dizer: olha, vocês estão em Cristo. Lembra que o exemplo bíblico é de que existe uma videira? De que ele é a videira? Não é isso que João vai falar? E que nós somos enxertados na videira? Nós estamos então na videira ou nós estamos em Cristo? E tem alguém que é o cabeça de estudo da igreja, que é Cristo. Então, por isso que nós estamos nele. E nós estamos nele por qual motivo? Por algo grandioso, irmãos, que foi feito em nosso favor. Agora imagina você. Imagina que eu sentei com vocês individualmente. Eu sou Jesus. E eu começo a conversar com vocês, uma conversa bem pessoal. Permita-me usar o seu nome, Alexandre. Alexandre, rapaz, você estava caminhando longe, hein? Mas eu te achei. Nossa, e você estava como morto. E quando eu te achei dessa forma, eu comecei a cuidar de você. Parecia uma ovelha desgarrada. Cuidei das feridas. Tirei ali os espinhos que estavam machucando. Fui sarando. Na verdade, Alexandre, eu te dei uma nova vida. Você é uma nova pessoa. Sério, Jesus, sério. Mas como o Senhor fez isso? Alexandre, só tinha uma forma de fazer isso. Foi necessário eu dar a minha vida em seu favor. Sério, Jesus, o Senhor sofreu muito. Você não faz ideia do tanto que eu sofri. Quando eu te achei, olha, você pode não acreditar, mas eu estava tão angustiado que eu suei gotas de sangue. Mas isso não foi suficiente. Me machucaram, me bateram, me crucificaram, mas eu te salvei. E quando a conversa acaba, né, e você entende, né, você fala assim: puxa vida, quem um dia, nunca imaginei que alguém ia fazer isso por mim. Jesus, o Senhor fez isso por mim? Fez. Só que quando acaba a conversa, o Alexandre está indo embora para um lado, e Jesus para o outro, e Jesus resolve falar assim: Alexandre, preciso de um favor. Você pode falar o que eu fiz por você a outras pessoas? Irmãos, eu gostaria que vocês fossem extremamente sinceros no coração de vocês, diante dessa realidade que eu acabei de descrever. Você teria coragem de dizer para Jesus: não, Jesus, ó, o Senhor fez, foi paz, olha, foi bom, mas, sabe, eu estou meio ocupado esses dias, não vai dar não. Ou você acha que diante dessa grandiosidade você reagiria assim: não tem nem como, Jesus, eu falar não, Senhor, o que o Senhor fez para mim foi tão grande, mas tão grande, que pensar na possibilidade de não fazer me constrangeria. E é fato que, claro, Jesus, que eu faço, claro que sim. Entende essa perspectiva? E quando Paulo fala que as mulheres devem se sujeitar ao mineiro, né? Aos seus maridos, e os seus maridos devem então usar de exemplo Cristo, irmãos, a perspectiva que baliza todos esses três relacionamentos é justamente essa:
a mulher tem que olhar para o esposo, compreender que esse esposo, que esse marido, é alguém que tem feito tanto, em todos os sentidos, no sentido de amar, no sentido de cuidar, no sentido de prover, no sentido de estar junto, no sentido de fazer o impossível, para que quando esse esposo se dirigir à esposa e dizer, você faz isso, irmãos, a atitude de fazer da mulher, que aqui é o sujeitar-se a essa fala de autoridade, irmãos, não implica em qualquer tipo de constrangimento. Vocês entenderam o relacionamento que o Paulo está nos ensinando? E esse ensinamento só é possível enxergarmos com a lente do Evangelho? Ou seja, a grandiosidade do que Cristo fez por mim e por você na cruz, me constrange, e esse constrangimento entenda aqui dentro do contexto, de tal forma, que quando Cristo se colocar diante de mim, dizendo que Ele é o cabeça e a autoridade, irmãos, nunca passará pela minha cabeça a possibilidade de não se submeter a essa autoridade. Porque o que Ele fez é tão grande, mas tão grande, que ofusca, que apaga qualquer possibilidade constrangedora. E as nossas mulheres, irmãos, e pasmem, não é fácil eu estar aqui no púlpito falando isso na frente da minha esposa. Se fosse mentira o que eu estou falando em termos práticos, eu teria sérios problemas. Mas eu tenho que cuidar da minha esposa, a exemplo de Cristo cuidando da sua igreja. Eu tenho que amar a minha esposa, a exemplo de Cristo amando a sua igreja. Eu tenho que zelar por minha esposa, a exemplo de Cristo zelando por sua igreja. Que quando eu falar assim para ela, amor, faça isso, faça aquilo, irmãos, ela fará em resposta à gratidão daquilo que é feito por meio do Evangelho. Não tem como, irmãos, existir um senso de desconfiança de alguém que manda e alguém tem que obedecer, de alguém que dá ordens, de alguém que tem que se submeter. Dentro dessa esfera de relacionamento, tendo como exemplo Cristo, que é o cabeça da igreja, saiba que a sua esposa, que o seu esposo, dentro desse relacionamento mútuo, que é a palavra que vai aparecer aqui, eles farão, irmãos, com um coração grato. Sabe o que John Stott fala? Que amor é mais serviço do que sentimento. Sabe? Te amo. Tá, e daí? O amor na esfera do sentimento apenas é um amor egoísta. Isso não vira nada, irmãos. Desculpa as poucas palavras aqui no meu português para isso. O amor, ele é sentido quando ele é serviço em prol do outro. Vocês estão comigo tem que entender, irmãos, a igreja precisa entender essa perspectiva do Evangelho em relação às áreas da vida, e isso inclui casamento, criação de filhos e o seu trabalho. Se nós não olharmos, irmãos, com essas lentes, nós teremos sérios problemas. Eu tenho 10 minutos e eu já vou encerrar, tá? Vocês não ficam bravos comigo, tá bom? Ainda falta 10 para as 9, tá bom? Vocês podem me ouvir mais 10 minutinhos? Tamo junto? Eu vou dar uma pincelada com vocês aqui sobre a Revolução Sexual de 1960. Foi um período que trouxe um slogan, que o que importa realmente é amar. Inclusive,
uma das músicas mais tocadas do Beatles nesse período foi O Que Importa é o Amor, ou alguma coisa desse tipo. E esse período, ele virou uma chave, especialmente nos Estados Unidos, e que depois os Estados Unidos influenciou o Brasil e outros países. Aquela perspectiva do casamento como a gente conhecia, estou pensando de 1960 para trás, tá? Ele não funcionava mais. Ele tinha alguns problemas, não fazia mais sentido aquele casamento de homem e mulher, porque esse casamento ele é uma instituição falida e ele precisa ser melhorado ou adaptado. E essas supostas melhoras ou supostas adaptações trouxeram certas implicações. Entre elas, que eu poderia, por exemplo, não ter filhos. Cairo, por que você está dizendo isso? Porque olha lá, se o casamento é uma instituição que não dá certo, eu não preciso necessariamente me casar. Esses universitários desse período de 1960 estavam se ingressando dentro de uma atividade escolar, depois dentro de uma atividade profissional, que ia culminar numa realização pessoal. E o casamento, na forma que era, ele seria um problema para quem pensava dessa forma. Vejamos. Se eu estou começando a minha vida acadêmica, eu não posso casar. Porque se eu casar, o que vai acontecer com a minha vida acadêmica? Não vai dar certo. Só que eu sou uma pessoa que biologicamente eu preciso do sexo. Preciso. Então, o que acontece? Eu não vou me casar, eu vou seguir com a minha vida acadêmica, só que eu estarei à procura de um parceiro para no mínimo termos o sexo, que sabemos que é algo do casamento. Aí, se eu penso dessa forma, eu preciso achar do outro lado alguém que também pensa dessa forma. Aí a outra pessoa do outro lado fala a verdade. Então você não pode se atrapalhar na sua vida acadêmica, eu não posso me atrapalhar na minha vida acadêmica. Vamos então furar esse ponto aqui que é exclusivo do casamento. Furaram. Só que o cristão, dentro dessa perspectiva, fala assim: não, eu sou cristão e vou me manter fiel. Vou ficar firme nesse contexto. Aí nós temos dois problemas para pensar. Primeiro, que muitas vezes os pais estão incentivando os seus filhos, jovens muitas vezes, a viverem nesse meio fio. Resiste, filho. É isso mesmo, não case agora. Não case. Vá todo dia para a faculdade, desvia seu olhar do problema e se mantenha fiel. Aí esse ou essa mulher começa a namorar na faculdade, mas ele está lá, firme, e a família apoiando. Por quê? Vocês já pararam para pensar porque os pais estão apoiando o filho nessa jornada? Você acha que é porque o pai está pensando no sucesso do filho? Não. O que os pais cristãos estão apoiando hoje
essa perspectiva é porque são frutos da Revolução de 1960. Essa mentira foi plantada lá atrás e é tida por nós cristãos como verdade. Só que isso não para aí. Esses mesmos que... Aí nós temos dois grupos. Um cristão que está tentando vencer o desafio do sexo fora do casamento. E nós temos o outro que já entendeu que a revolução sexual já é uma verdade para ele. Vai tocar a vida acadêmica e vai que vai. Certo? Só que essa pessoa, ela não para aí. Ela tem agora uma perspectiva profissional, sonhos profissionais. Olha, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero ser um médico de sucesso, eu quero ser um professor de sucesso. Enfim, ele vai começando e ele entende que ele acabou a vida acadêmica dele e que se ele for ter uma família a partir de um casamento e como mandamento do Senhor ter filhos, aí que vai o que, irmãos? Piorar. Aí que não vai dar certo mesmo. Não é assim que a gente ouve? Irmãos, não sejamos hipócritas. Hoje, muitas vezes, quando a gente vê alguém passando por essa fase, nossa, estava estudando e olha, vai casar. Não, já se viu, não vai dar conta agora, estudando, tendo que cuidar de casa. Aí engravida daqui 1 ano. Como que é a conversa? Nossa, irmãos, vixe, agora que acabou com tudo. Agora, o estudo nunca mais, não vai conseguir estudar. Só vai de mal a pior. Irmãos, é essa a nossa perspectiva. E se eu pergunto para você, por que você pensa assim? O que te levou a pensar dessa forma? Que casar e ter filhos é uma bênção do Senhor, diz as Escrituras. Casar, irmãos, e ter filhos é um mandamento, basicamente, nas Escrituras Sagradas. E nós, muitas vezes, como pais, estamos, irmãos, colocando uma força contra tudo isso, dizendo que ele deve ser aquele que vai estudar até tanto tempo, depois de tanto tempo vai começar a trabalhar, aí nesse período ele vai ter um monte de dinheiro, aí quando ele tiver um monte de dinheiro ele vai comprar uma casa, quando ele comprar uma casa, aí ele pode casar, ele pode ter filhos, aí ele está com 50 anos, e nesse período, sabe com quantas mulheres ou com quantos homens essas pessoas tiveram relacionamento? Um monte, guardadas as devidas proporções. E você, por isso que eu disse que eu queria muito falar com os pais e com os jovens, nós estamos apoiando isso. Nós estamos incentivando a isso. E fruto, irmãos, desse período de 1960. E você pode estar aí, se você estiver contrariado comigo, como eu disse, eu não estou falando fruto, irmãos, de um momento que eu tive um lapso em casa, não. Eu estou falando de fruto de uma pesquisa, de alguém que é doutorado nesse assunto. Fruto de um relacionamento de 11 anos com a minha esposa. Fruto de uma pequena vida pastoral. Vocês estão comigo no raciocínio? Aí, nesse período, as pessoas, quando saem da vida acadêmica e vai para uma vida profissional, elas já começam a pensar um pouquinho diferente. Elas começam a pensar numa maneira de viver junto que vai dar certo. Então, peraí, vamos morar junto por um tempo, não precisa casar não. Porque aí, você me ajuda, né? Eu vejo o que você quer, eu te ajudo e a gente faz junto, vivendo aí. Dois egoístas, sabe? Ninguém quer se unir e abraçar responsabilidades juntos. Aí fazem de tudo, todos os métodos possíveis contraceptivos para não terem filhos, porque se tiver vai atrapalhar. Essa é a dinâmica dessa perspectiva. Vai vivendo de maneira desordenada, e essa maneira desordenada de viver, irmãos, traz prejuízos profundos. Aí, alguém já ouviu falar em alma gêmea aqui?
um relacionamento de compatibilidade, você tem que achar alguém que é a sua alma gêmea, que seja compatível. Irmão, impossível. Isso não existe. Se você acha que você vai entrar num relacionamento conhecendo a pessoa que você está casando, não vai. E daqui 5 anos, você vai ter outra pessoa do seu lado. Daqui 40, você nem vai conhecer mais a pessoa. Porque são pessoas profundamente diferentes uma das outras. Não tem como. E, irmãos, nós precisamos tomar ciência dessas diferenças, para não chegarmos daqui a 5, 10, 15 anos e olharmos para o outro e falar assim: quem é você? Sou eu lá de 1900 e... Não é, nem fisicamente, irmãos, daqui 15 anos nós somos as mesmas pessoas. Eu mesmo ganhei 20 quilos em 10 anos. Irmãos, a compatibilidade financeira, de gosto, irmãos, se isso fosse verdade, eu tenho um slide, está prontinho, queria muito mostrar para vocês. Quantos famosos que nós conhecemos, irmãos, tiveram até consultores de, veja se é compatível comigo, se gosta das mesmas coisas, se tem os mesmos recursos, se tem isso, se tem aquilo. Aí casa, né? Você fala, gente, da onde que saiu esse casamento? Né? Você fala, meu Deus. Aí daqui 6 meses, fulano de tal separou do ciclano. Falei, gente, não deu nem tempo de... Por quê? Porque é uma mentira. O que é vendido hoje para os nossos filhos, para os nossos jovens e principalmente para os adultos, irmãos, são inverdades. Inverdades e que muitas vezes nós compramos. Como, Cairo? Fruto dessa revolução sexual. Vocês não têm ideia das proporções que isso causou e tem causado. E a gente entra nesse universo com essa cabeça prontinha, assim, sabe? Como se tivesse 7 passos para ser feliz no casamento. Isso não existe, irmãos. Não existe. Se eu fosse deixar um conselho para vocês aqui, para encerrar só esse panorama do que a gente tem para conversar, bíblico, irmãos, nos nossos maiores desafios, a minha esposa está aqui. Quantas vezes eu tive que pegar minha esposa e meu filho, irmos no meio da sala da nossa casa e falar assim: olha, nós precisamos orar, vamos orar. A gente não consegue, às vezes nossa mão não alcança onde precisa alcançar. Nós nos abraçávamos no meio da sala e eu falava: Jesus, eu não consigo resolver essa situação. Senhor, eu não consigo avançar aqui. Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda. E nisso, eu chorando de um lado, meu filho do outro, minha esposa do outro. Mas é dessa forma, irmãos, que nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E nós vamos vencendo. Nós precisamos enxergar, irmãos, a vida com os olhos do Evangelho. O que o Evangelho fez, ele não fez somente na sua área espiritual, salvífica, ele fez na sua vida como um todo. Por isso que nós entendemos que o ser humano é salvo integralmente. Ele salva você e ele toca em todas as áreas da sua vida, inclusive o seu casamento e os seus relacionamentos. Vamos pôr de pé?
Feche seus olhos. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos os nossos olhos, Pai, para aquilo que tem feito mal, Deus, à nossa vida, aos nossos relacionamentos, Pai. Fortaleça a sua igreja, fortaleça esses irmãos que aqui estão, Pai. Os guarda, os sustenta, Deus. Sustenta-os, Deus, com a sua mão, com o seu braço forte, Pai. Dê a eles, Pai, sorriso no rosto, Pai. Alegria no coração, Pai. Refrigério, Pai. Sara, Deus, aquelas feridas que ninguém vê, Pai. Toca, Deus, no coração, Deus, onde ninguém pode tocar, Pai. Auxilia-nos, ó Deus. Essa oração que eu te faço e faço no nome de Jesus. Amém. Sabe disso, mas Deus entende que o homem estava só e cria uma mulher. E ele tem que se unir a ela. E nós temos então a base familiar, a estrutura, irmãos, inicial de tudo que diz respeito à família. E nós estamos, em algumas medidas ou em alguns momentos, colocando, irmãos, elementos egoístas que suprimem essa realidade. Elementos egoístas, uma vivência egoísta. Você tem que ter isso antes de casar, você tem que fazer isso antes de casar, você tem que ser isso antes de casar, você tem que ir para esse lado antes de casar. E se você casou, você tem que concentrar todas as suas energias nisso. Olha, pelo amor de Deus, não vem com filho agora não. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Isso, irmãos, me desculpa, mas a partir de tudo que eu tenho estudado, e os especialistas são unânimes, isso é um coração profundamente egoísta, seja seu ou dos seus filhos. E pasmem, profundamente distante do que Deus diz nas Escrituras. O que nós estamos fazendo, irmãos, com os nossos filhos,